Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. Nesta aula, ou vídeo, nós vamos tratar um pouco sobre a narrativa no contexto de um game digital. E dando sequência ao conteúdo da disciplina, nós vamos tratar hoje mais especificamente do conceito de narrativa. Num sistema de game, basicamente nos oferece uma nova maneira de criarmos histórias. E é importante ressaltar que esses elementos dramáticos da história, elas devem ter significado para o jogador. Afinal de contas, elas devem estar contextualizadas com a mecânica do jogo, no sentido de promover uma boa experiência para o jogador. Para hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o conceito de criatividade, como podemos fazer para desenvolver o nosso espírito criativo, os conceitos de narrativa e o tipo de narrativa que é empregada no universo de games digitais e como os games se relacionam com as narrativas. E de onde vêm as ideias para que nós possamos criar as histórias para os games? Vamos ver um pouco sobre a criatividade e como podemos desenvolvê-la para criar histórias envolventes. Algumas pessoas falam que os games são verdadeiras obras de arte, seja pelo emprego de recursos estéticos relacionados ao uso de recursos gráficos, sonoros, que juntamente com a história, eles são capazes de nos emocionar. Então é necessário que nós possamos desenvolver habilidades criativas no sentido de criarmos um game envolvente e que promova o engajamento e a motivação do jogador em jogar. E para isso nós temos algumas técnicas que vão nos ajudar a melhorar a nossa prática criativa. Ressalto que nesta aula o meu objetivo não é de forma alguma esgotar o conceito de criatividade, mas apenas dar algum direcionamento para que nós possamos ter ideias ditas criativas. Mas afinal, o que é criatividade? Por definição, é a capacidade de fazer novas conexões ou associações entre memórias existentes. Uma pessoa criativa, em nossa cultura, é aquela pessoa que é capaz de fazer essas associações de modo inovador, na qual a maioria das pessoas ainda não tinha pensado. E o exercício da criatividade requer uma certa disposição de quem se propõe a fazer algo neste sentido. Afinal de contas, vocês deverão observar, dado um filme ou um livro, uma história. O que nessa história chamou sua atenção? O que ela trouxe emoção para você? E aí, a partir daí, buscar elementos que poderão ser utilizados em outras narrativas. É o que nós chamamos de até uma engenharia reversa, que você, dado o produto pronto, a história pronta, você vai identificando ali quais são as peças que você poderia usar para construir a sua própria história. Então, por isso, eles falam também no sentido do teste de esforço da ideia. E aí, basicamente, são algumas perguntas que vão nortear aí as pessoas que estão desenvolvendo a história do game. Será que eles vão conseguir, de fato, fazer com que essa ideia saia do campo da imaginação e que se torne um jogo? O game atingirá o público-alvo? O conceito tem originalidade suficiente para não parecer um plágio? Então, é preciso a gente ter, nesse momento, até no sentido de responder a essas perguntas, fazer o que os game designers e outras pessoas aí de planejamento chamam do brainstorm, que nada mais é do que responder a tempestade de ideias. Então, nesta aula, nós vamos ver o conceito da narrativa, nós vamos ver que existe a narrativa voltada para uma narrativa tradicional e uma narrativa para games. Nós vamos ver que é necessário que haja uma certa interatividade, afinal de contas, os jogadores são seres ativos ali na história, então e como essa interatividade pode ser aplicada à narrativa do jogo? E o ato de contar histórias, de onde vem? Basicamente, nós, seres humanos, somos contadores de história, e aí desde épocas remotas mesmo, a gente já vê essas histórias sendo retratadas em pinturas rupestres, e que eram formas de registrar as histórias sem usar necessariamente palavras e sons, que é o mais primitivo, assim, a forma mais primitiva que nós temos de comunicar. Basicamente, o ato de narrar é contar alguma coisa que aconteceu. A narrativa, via de regra, é uma história. E neste ponto é importante ressaltar que as narrativas, elas não envolvem apenas fatos reais. Afinal de contas, a gente pode narrar lendas, mitos, ou seja, ações que são feitas por personagens ou pessoas
fictícias. A narrativa é uma forma muito eficiente de promovermos a comunicação. E com o passar do tempo, nós seres humanos fomos aprimorando e desenvolvendo, né, tanto as técnicas de escrita quanto mesmo as técnicas utilizadas para criarmos as nossas narrativas. E elas foram ficando cada vez mais sofisticadas. E grande parte disso nós também devemos ao avanço da tecnologia. Afinal de contas, é possível utilizarmos de diferentes formas de comunicação, ou meios, ou mídias, certo? Então, o que antes nós tínhamos ali, por exemplo, às vezes apenas papel e caneta, a gente passa a ter o rádio, nós temos a televisão, o próprio videogame, que é uma forma diferente de transmitir uma mensagem. E é interessante nós também deixarmos claro que para cada tipo de mídia há de se ter um tratamento, né, um cuidado diferenciado no ato de fazer a narrativa. Embora nós também saibamos que haja elementos em comum, mas também há elementos que vão diferenciar um meio do outro. E do ponto de vista científico, nós temos a narratologia, que é uma área de estudos acadêmica sobre narrativa. E basicamente ela busca entender as suas formas, como que a gente faz para fazer essa narração, contar essa história, e analisa o que elas têm em comum ou o que tem de diferente. E a partir desses estudos, é possível nós concluirmos que a narrativa, num contexto bem generalista, é composto por 3 elementos, que são as personagens, o cenário e o narrador. Os conhecimentos sobre os personagens, cenário e enredo não serve apenas para analisar as narrativas existentes. Também é útil para nós criarmos novas narrativas. Em uma narrativa, os eventos são as ações que possuem alguma importância. Vou dar um exemplo. Imaginem a sentença. Eduardo vai até a papelaria e compra um presente para o seu amigo. Alguns efeitos podem ser causados sobre a personagem, como por exemplo, começa a chover enquanto Eduardo volta para casa e a chuva estraga o presente, no caso que ele estava carregando. Geralmente, em uma narrativa, tem uma sequência de eventos que segue uma determinada ordem, e esses eventos podem seguir em uma ordem de tempo. Então, primeiro compra o presente, depois tem a chuva que estraga o presente. E observem que não faria lógica se eu tivesse chovido e depois estragado o presente. Então, a importância dessa ordem cronológica de estar bem delimitada aqui. E aí nós temos uma situação de causa, no caso a chuva, e o efeito que essa situação, que esse evento vai trazer para o personagem. Porque é o seguinte, vejam só, a chuva estraga o presente e por isso o Eduardo fica triste. Não teria como ele ficar triste se o presente não tivesse sido estragado e se não tivesse chovido, e mesmo se ele não tivesse comprado, certo? Então eu quero que fique bem claro que essa sequência diz respeito ao enredo, né, o que a gente chama aí de liga, para contar uma determinada história. Vou dar um exemplo aqui. Passou uma pessoa de calça branca na rua. Passou uma pessoa de camisa verde na rua. Passou uma pessoa bordando uma bicicleta. Observem que neste enredo eu continuo contando fatos, mas esses fatos eles não chamam a nossa atenção, eles não envolvem essa situação de causa e efeito. Então, basicamente, esse é o segredo de se criar um enredo. Afinal de contas, a gente vai criando e resolvendo os conflitos que começam lá no início, né? Então, dado o problema inicial, que ele tem que sair de casa e comprar o presente, tem a questão intermediária, que ele vai buscar soluções para este problema, e tem a parte final, no qual o problema é enfrentado ou resolvido. Embora o enredo tenha uma sequência de eventos definidos, o narrador pode ainda contar a história fora de ordem. A gente vê muito isso em cinemas, né, em filmes, que às vezes começa contando o finalzinho da história e aí depois ele volta
para o começo e meio intermediário ali, até chegar naquele ponto. Ou não, ele começa na ordem cronológica, início, meio e fim. Ou ainda, ele começa lá no meio da história, aí ele volta para o início e depois vai para o fim. É só mesmo uma estratégia que o narrador tem de apresentar a história. Bem sucinto, nós temos que as personagens estão aqui no centro, né, dessa história, e elas basicamente eles fazem ou sofrem determinadas ações. São contadas sobre diferentes tipos de olhares, né, pela figura do narrador, e geralmente elas são ambientadas no que nós chamamos de um determinado cenário. E a soma de todos esses elementos é o que vai de fato construir o enredo da nossa história. Com relação aos personagens, nós falaremos em aulas / vídeos futuros. Para hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a figura do narrador no processo de narração. Então, o narrador basicamente é aquela pessoa que vai contar a história. Então, ela vai apresentar a narrativa para as pessoas e, de certa forma, ela vai apresentar ou vai indicar seus pontos de vista. Imagina a situação que nós temos duas pessoas que estão narrando a mesma partida de futebol. E aí nós temos, na verdade, um que é o jogador que está dentro de campo jogando e outro é um torcedor que está na arquibancada acompanhando. Quando o jogador que está lá na arquibancada, ele está parado, tanto o jogador que está no meio da partida, ele está concentrado tanto nas pontuações e coisas assim que o anterior também está, mas também está preocupado com a movimentação em volta. Então, por isso, nós vamos ter aqui alguns tipos de narrador que eu vou falar com vocês. O primeiro deles é o narrador observador. Ele conta o que viu sem ter participado. Um exemplo disso é o narrador torcedor, nesse exemplo que eu acabei de ministrar aqui. E aí é um narrador em terceira pessoa, pois ele sempre vai contar as ações referentes ao jogo sob a perspectiva das ações que as outras pessoas fizeram. E aí, então, ele sempre vai falar assim, o goleiro defendeu o pênalti, o zagueiro defendeu aquela bola. Então, observem que ele nunca está incluído dentro da história. Outro tipo de narrador é o narrador personagem, que ele vai contar tudo sob o seu ponto de vista. Então, tendo participado, ele vai basicamente narrar a partida sobre o seu olhar. E ele também é chamado, neste caso, né, narrador em primeira pessoa. Temos também aquele narrador onisciente. Ele é um pouco parecido com o observador, só que ele tem um conhecimento um pouco maior, que ele tem um conhecimento prévio de toda a narrativa. É como se fosse alguém contando um jogo que aconteceu na semana passada. Então, ele já sabe que fez um gol ali agora, os jogadores comemoram, mas sem saber que daqui 2 minutos aquele time que acabou de fazer o gol vai sofrer o gol e aí a vitória vai mudar de lado, vamos assim dizer. Então esse é um tipo de narrador onisciente, que ele sabe o todo que está acontecendo ali. E durante a narrativa, é possível sim trocar o tipo de narrador entre os personagens que estão ali narrando. Então, às vezes, você tem a perspectiva sobre o olhar de um, depois você tem a perspectiva sobre o olhar de outro. E no universo de games, geralmente, esses narradores, eles são em primeira ou em terceira pessoa. E pelo que eu andei estudando, esses tipos de narradores oniscientes raramente são encontrados em jogos. Em uma narrativa, o cenário se refere a todas as informações que estão ligadas à ambientação. Assim, a época que a história acontece, o local com todos os seus detalhes, são parte do nosso cenário. Também é possível fazer parte do cenário outras informações que adicionam contexto para a narrativa. Dependendo do tipo da história, a gente precisa ainda trazer mais elementos para essa narrativa, como, por exemplo, a gente pode ter que deixar bem claro como é a sociedade, como é a parte econômica, como é a política do local. Então, se eu não estiver enganada, aquele Assassin's Creed, ele é totalmente baseado nisso, né, no contexto histórico. Então, aquela situação das personagens naquele ambiente também se refere no desenrolar da história. E uma coisa interessante com relação ao cenário é que ele vai auxiliar muito na narrativa, mas ele acaba dependendo muito no meio no qual ele está sendo definido. Por exemplo, se eu estiver trabalhando na literatura, no caso de um livro, a gente precisa descrever. Então, essa descrição conseguia indicar exatamente o local, a época e tudo que fosse interessante para o leitor ali naquele momento. E aí, quando nós mudamos dessa mídia, né, deste meio, a gente tem outras formas. No caso, a gente tem o cinema, a gente tem um apelo visual, as imagens, né, os sons que estão ali, que ajudam muito
a explorar isso. Já em narrativas em games, assim como outros tipos de mídia, é uma mistura de técnicas em apresentação de cenário. Alguns usam texto e voz para explorar o cenário. Aí tem uns exemplos aqui que eu vi, que são o Colossal Cave Key, no qual o jogo ele é baseado apenas no texto, né, com descrições detalhadas da área da caverna. E hoje em dia, técnicas de câmera inspiradas no cinema também são usadas em jogos digitais para mostrar os cenários aos jogadores. E também com os recursos, né, de realidade virtual e aumentada, e essa imersão e essa representação do cenário realmente tomam formas muito mais expressivas e sofisticadas.